Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Feliz em ter você aqui no canal. Sinta-se bem-vindo, sinta muito bem-vinda a esse devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, sexta-feira abençoada, 26 de abril de 2024. Tenha a visão daquilo que Deus tem para você. Devocional 117 de 366. Leitura bíblica, Lucas capítulo 22. Palavra-chave, celebrar. E a palavra hoje é: celebre as conquistas. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2. O salmista foi enfático em mostrar que as bênçãos de Deus não são incompletas ou pela metade, mas amplas e abrangentes na vida de todo aquele que segue os preceitos divinos. Então, quando você observa que a vida de outra pessoa prospera grandemente, ao passo que você permanece estagnado, é sinal de que alguma coisa em sua vida está desalinhada. E, se você se sente indignado por causa disso, esteja certo de que a serpente já inoculou o seu veneno. Costumo dizer que é mais fácil encontrarmos 100 pessoas com quem chorar as nossas dores do que uma para celebrar conosco as nossas conquistas. Eu me questionei sobre o porquê disso, e o Pai me revelou que isso se deve ao fato de vivermos muito mais na carne do que no espírito, ou seja, temos olhado mais para este mundo do que para as coisas eternas. E quando vivemos na carne, ficamos cegos para as coisas espirituais. É necessário compreender primeiro as coisas espirituais e depois as carnais. Ao viver de modo inverso, pondo as coisas carnais em primeiro lugar, somos alvos fáceis do inimigo. Então precisamos estar em um nível em que, ao vermos o nosso próximo prosperar, devemos nos alegrar. Se você tem celebrado a conquista de alguém, está no caminho certo, e o seu coração é bom. Não se deixe tomar pelo sentimento de que a conquista alheia é imerecida. Servir a Deus e ajudar o próximo em suas conquistas é motivo de alegria, pois com esse coração você prosperará por todos os lados, rompendo e vivendo o sobrenatural de Deus em sua vida. Você romperá os milagres de Deus na sua vida quando você torcer e ajudar o seu próximo a prosperar, e não ficar com sentimento de tristeza, cabisbaixo, sem motivo, mas que você venha se alegrar com a conquista do seu próximo. Amém? E viver no mundo espiritual, buscar mais a Deus, ser mais espiritual do que carnal. Bom, essa foi a palavra de hoje, muito profundo, né? E vamos para a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 22. E aproveita, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe para o seu próximo, para que essa palavra venha tocar a multidões de corações. E assim você é abençoado, eu sou abençoada e somos todos abençoados. Amém? Lucas capítulo 22. Pacto da traição. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Ele falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa,
E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família de casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegara a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse: Despejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria que havia de fazer isso? O maior será como o menor. Versículo 24. Eu ouvi também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: O rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é maior? Que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me no destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando os 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conheces. As 2 espadas, versículos 35. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes: Pois, mas agora aquele que tiver bolsa, toma-a, como também alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compra-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquele que está escrito, e com malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: Basta. Jesus no Getsêmani, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entres em tentação. E apartou-se deles a cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando da oração, foi ter com os de seus discípulos, e achou dormindo de tristeza. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não os entreis em tentação. Jesus é preso. Versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, ia diante dela. Chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas,
com um beijo traz um filho do homem? E vendo os que estavam com ele, e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes, os capitães do templo e os anciões que tinham ido contra ele: Saídes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega Jesus. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, puseste os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Não sou. E passada quase uma hora, e o outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio, versículo 63. E os homens se detinham, Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando os olhos, feriram-no o rosto e perguntaram-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, os principais sacerdotes e os escribas conduziram ao seu concílio. Ele perguntara: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele replicou: Se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, filho do homem, se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, se és tu o filho de Deus? E ele lhes disse: Vos dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Amém. Lemos até o 71, versículo 71 do Lucas 22. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe grandemente nossa sexta-feira. E que amanhã seja abençoado também. Nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus. E muito obrigada por ter me acompanhado.